abatimento pelo outro. Todavia, o pecado de Nínive chegou até o Senhor. Nínive se encontra debaixo da ira e debaixo da condenação de Deus. E Deus levanta o profeta Jonas com essa missão de pregar contra aquela cidade. Mas não fora uma mensagem de arrependimento. Mas Deus sabe qual mensagem deve pregar. Ou seja, o profeta deve entregar a mensagem que Deus lhe mandar, e não aquilo que agrada ao ouvir o ouvinte. E a mensagem nada mais, nada menos era pregar que Deus iria destruir essa cidade em 40 dias, pois o povo estava debaixo da ira e debaixo da condenação. A história diz, pois eu não tenho como comprovar, mas a história diz que esse povo era inimigo do povo de Israel e, segundo a história, também foi o povo que assassinara a família de Jonas. Jonas nunca foi um profeta medroso. E eu irei repetir para fixar nos seus ouvidos e você nunca mais esquecer. Jonas nunca foi um profeta medroso. Jonas nunca foi um profeta covarde. Porque no capítulo 3, a qual nós lemos, o verso 1, dá para entender que houve um diálogo entre Deus e Jonas, lá no capítulo 1, que não se entende ali. Mas no capítulo 3, Deus disse, prega contra Nínive, a pregação que eu te disse. Então, quando Deus chama Jonas e manda Jonas ir pregar, Jonas, ao invés de entrar em Nínive, ele desobedece, indo a Jope, compra a passagem e vai em direção a Tarse, descumprindo a missão do Senhor, que era pregar contra aquela cidade. O resultado, nós sabemos, Deus enviou ao mar um grande vento, forma-se no mar uma grande tempestade, e Jonas estava no navio, junto com muitas pessoas, e o navio estava para quebrar-se. Aquele vento não era um vento qualquer, aquela tempestade não era uma tempestade qualquer, aquilo ali era a mão de Deus agindo contra Jonas e contra aqueles que estavam naquela embarcação. Agora perceba bem uma coisa aqui: Jonas era o culpado, mas quem estava carregando a culpa também, quem estava herdando a culpa também, todos aqueles que estavam no navio, pelo pecado, pela culpa, pela desobediência de Jonas, quem estava no navio também estava sendo responsabilizados. Então, eles tiveram 4 estratégias. Posteriormente tiveram mais uma, mas as 4 foram falidas. A primeira estratégia para mudar aquela situação foi amenizar o peso e tirar do navio algumas bagagens e lançar ao mar, para que o navio ficasse leve e conseguisse vencer aquela tempestade. Só que a porta que Deus abre, homem não fecha, e a porta que ele fecha, homem não abre. Então, a primeira tentativa de salvação que eles fizeram foi em vão. Porque tentaram aliviar o peso, jogando suas bagagens no mar, para tentar escapar. Isso aqui é símbolo no mundo espiritual, na atualidade, de quem quer a salvação, tentando aliviar o peso da culpa, às vezes fazendo uma caridade, pensando que a salvação ela pode se alcançar sem entregar a vida a Jesus, sem renunciar ao mundo, sem renunciar ao pecado, e para aliviar o peso da culpa, aí eu faço caridade, eu ajudo o próximo, mas tudo isso é tentativa humana para se salvar, e não tem como, porque eles tentaram e não conseguiram. Agora a segunda estratégia foi cada um clamar ao seu Deus, e clamar, imagina o desespero, e você clamando, e nenhum dos seus deuses puderam lhe atender. Daí por diante, Jonas estava dormindo no porão, em paz. Qual foi o motivo de Jonas ter fugido? Não foi porque ele tinha medo daquele povo. Quem é uma multidão cheio de armas para uma pessoa cheio de Deus? Nada. Então o motivo de Jonas fugir não é porque ele era medroso, covarde. No capítulo 4 ele vai explicar o motivo, mas daqui a pouco iremos falar sobre isso. Mas o motivo é porque Deus disse que em 40 dias ia destruir o povo. Então Jonas pensa,
Pensa-se, dentro de 40 dias o povo será destruído, então, se eu pregar para eles, eles podem se arrepender. E se eles se arrependerem, o Senhor pode salvar. E Jonas não queria a salvação daquele povo. Então, Jonas foge, porque passa-se 40 dias. O povo não ouve a mensagem, Deus destrói aquele povo. Esse foi o pensamento de Jonas. Todavia, o marinheiro chega para Jonas e pede para ele clamar o seu Deus. Perceba bem, a primeira tentativa foi simplesmente para aliviar o peso, jogando a bagagem. A segunda, clamando ao seu Deus. Não há salvação sem ser por Jesus Cristo. Aleluia. Não há salvação para ninguém que está com o barco naufragando hoje em direção à perdição eterna. Não adianta clamar qualquer outro Deus, se não for o Deus verdadeiro. Pedro disse, porque nenhum outro nome foi dado para que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Em Romanos 10, 9 e 10 está escrito, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eles clamaram e não tiveram resultado. Agora eles chamaram Jonas e disseram, clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Qual foi a estratégia agora? Fazer de Jonas o intercessor. Mas como que Jonas iria interceder se ele estava em pecado? Como que Jonas iria interceder se ele estava em desobediência? Agora, trazendo para os dias atuais, em nenhum nome, ninguém pode interceder pelo outro para a salvação,